Graça e paz a todos, amém? Hoje nós vamos refletir sobre o tema nós, o reino de Deus e o reino de Satanás. Não se assustem. Às vezes quando a gente fala o reino de Satanás, só de falar esse nome, já... Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, Estamos guardados no poder do Senhor. Mas nós precisamos conversar um pouco sobre este tema, para que a gente consiga compreender a realidade da qual nós vivemos. Porque muito de nosso fazer, falar, é influenciado por esse reino que nos cerca, o reino de Deus e o reino de Satanás. Por isso nós vamos abordar este tema. E durante este mês de maio, nós estaremos refletindo na série A Natureza do Reino de Deus. Quando nós falamos da natureza do reino de Deus, nós estamos falando daquilo que caracteriza o reino de Deus, daquilo que nós podemos dizer que define o reino de Deus. Eu quero primeiramente já deixar bem claro que ao falar do reino de Deus e do reino de Satanás, que não existe uma equivalência entre estes reinos. Isto é, nós não podemos pensar no reino das trevas, de Satanás, no reino do mal, seja como você o chamar, como um reino que tem o mesmo poder e dimensão que o reino de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele é o Criador de tudo. Não existe nenhum poder, não existe nenhum reino que possa estar em igualdade, que possa equivaler então ao reino de Deus. Então, já partimos desse princípio. O reino de Deus é sobre tudo e sobre todos. Até mesmo quando nós falamos do reino das trevas, nós falamos de Satanás, ele está debaixo do domínio e do poder do nosso Deus. Amém? Eu quero iniciar então essa reflexão com vocês, mostrando que a manifestação do reino de Deus, ela se torna presente e visível quando nós manifestamos os princípios e valores do reino de Deus. Então preste atenção, o reino de Deus se torna visível para nós, para a pessoa que está ao seu lado, para a pessoa que está atrás, na frente, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, quando você manifesta valores e princípios do reino de Deus. Então esse reino se torna visível, se torna presente. Por isso, meu primeiro ponto hoje é abrindo mão do que me é prazeroso e justo, para que o reino de Deus se torne presente em nosso mundo, para que o reino de Deus se torne uma realidade na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida dos meus familiares, na vida dos meus colegas de trabalho, na vida dos meus colegas de estudo. Então eu abro mão do que me é prazeroso e às vezes até justo, isto é, que é do meu direito, a fim de que o reino se torne presente na vida do outro. Então para isso nós vamos olhar para o texto de Romanos, capítulo 14, verso 17. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, verso 17, define o reino de Deus da seguinte forma: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para este versículo, e eu tenho certeza que você já percebeu algo muito claro neste verso. Paulo faz uma distinção entre o que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus. Então ele já afirma, o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí ele já define, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo, neste verso, então, ele apresenta o que para nós? Um reino que não é o reino de Deus. E o outro, que é o reino de Deus. Ele apresenta características que definem o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o que de fato Paulo está apresentando para nós é o reino dos homens, que é caracterizado pelo quê? Comida e bebida. É o nosso mundo material. É o nosso mundo físico. Nós, homens, necessitamos dessas coisas, comida e bebida, coisas temporais para nos sustentar. Então, ele já define, ele já marca através disso para nós o que é reino dos homens. Então ele está mostrando para nós o mundo dos homens. Esse é caracterizado por comida e bebida. E aí então ele caracteriza o reino de Deus. Volto a afirmar, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo faz essa distinção então entre reino de Deus e o mundo dos homens. Por quê? Aí nós precisamos entrar no contexto desta carta e destas palavras. Paulo faz isto porque os irmãos de Roma, por isso a carta é escrita aos romanos, os irmãos que se estavam reunindo como igreja em Roma, estavam em tensão, em briga, em conflito entre eles, por causa da comida e da bebida. E é por isso que Paulo entra neste assunto, ele entra neste tema. E aí Paulo diz para eles que nenhuma comida é impura. Depois vocês, por gentileza, leem todo o contexto. Eu vou aqui explanar, não vou estar lendo estes versos, tá? Mas Paulo diz então que nenhuma comida ela é impura, a não ser para aqueles que a considerasse impura. Então Paulo está dizendo que todo tipo de comida poderia ser, né, alimento para o cristão. Nenhuma comida é impura mais. Carne de porco não é mais impura. A comida, né, cortada com sangue lá dentro, não era mais impura. Ela só se tornava impura quando aquele que ia se alimentar a considerasse impura. Paulo fala sobre isso em sua carta. Então ele estava dizendo a todos que eles podiam comer de tudo. Mas se alguém considerasse, por alguma razão, que um determinado, né, alimento era impuro, essa pessoa não deveria comer este alimento, por causa da sua própria consciência. Contudo, o apóstolo Paulo diz para os que tinham maturidade para comer qualquer alimento, que se a alimentação deles estava causando o falecimento espiritual de alguns irmãos e irmãs da igreja, que eles não permitissem que a comida ou a bebida se tornasse um mal entre eles. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqueles que possuíam maior maturidade,
E eles julgavam que podiam sim comer carne de porco, que eles podiam comer a carne mal passada, aquela picanha, né, com sangue assim ainda, né, pingando, ou mesmo uma carne que era vendida no açougue, cujo muitos deles diziam ser oferenda para alguma entidade demoníaca, algum deus. Aquelas pessoas que julgavam que podiam comer deste alimento, Paulo diz: vocês estão livres para comer. Contudo, se este comer ou beber de vocês está causando morte de alguns irmãos que são mais fracos na fé e que acabam por se escandalizar com essa atitude de vocês, ele está dizendo para estas pessoas não comerem, não beberem. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Portanto, é melhor que eles abrissem mão, ainda que eles soubessem que aquilo não implicava para eles, pessoalmente para eles, em qualquer tipo de pecado, mas por amor aos irmãos que os julgavam, e a partir dali, muitas vezes acabavam espiritualmente se enfraquecendo e morrendo, então eles deveriam fazer isso. Paulo estava dizendo então aos crentes de Roma. Mas essa palavra serve também para nós hoje. E o que ela significa na prática é que sempre nós devemos fazer escolhas por aquilo que promove o reino de Deus, o reino da luz. Entre escolher comer, poxa vida, e a vida de um irmão, de uma irmã, é melhor abrir mão da comida, disso que é passageiro, para que o meu irmão e a minha irmã mais fraca na fé não venha a falecer. É disso que Paulo está ensinando, é isso que ele está passando para aqueles irmãos. Às vezes é melhor eu abrir mão de determinada bebida, mesmo que eu sei que aquilo não me escandaliza diante de Deus, não é pecado diante de Deus, até me é justo comer ou beber, mas em prol do meu irmão, da minha irmã mais fraco, eu abro mão, para que aquele irmão, aquela irmã não venha falecer espiritualmente, eu não me torne uma pedra de tropeço para aquela vida. É disso que Paulo está falando. Se determinada comida ou bebida promove então a morte, é melhor nós abrirmos mão dessa comida, dessa bebida, porque nós somos promotores da vida, somos filhos de Deus, filhos da luz. É melhor promover vida, porque isso é a nossa natureza. Deus veio para gerar e dar vida, e Ele nos ensina a respeito disso. Então, ainda que me seja justo, muitas coisas na vida, ainda que me seja direito, legal muitas vezes, eu abro mão em prol do crescimento do meu irmão, da minha irmã. Eu abro mão, eu prefiro perder, eu prefiro abrir mão do prazer e daquilo que me é justo, para que uma vida possa crescer em Cristo e não se perder no caminho. Paulo estava ensinando isso. Contudo, sempre vem, né, o contudo. Nós devemos abrir mão com o fim de unirmos cada vez mais. Nós abrimos mão com o fim de que o vínculo do Espírito existente entre nós não seja quebrado. Essa é a razão de fazermos isso. Essa é a razão então de ter que abrir mão da comida e da bebida, é para que o meu irmão não se escandalize e não morra, e nós percamos a relação entre nós. Porque Cristo morreu na cruz para nos fazer um. Então eu abro mão para que a nossa unidade permaneça. Eu abro mão para que a nossa unidade possa ser intensificada ainda mais em Cristo. Essa é a razão de abrirmos mão, de deixarmos muitas vezes aquilo que nos é prazeroso.
aquilo que nos é justo, e nós perdermos. Por isso, quando Paulo escreve à igreja, ele diz: é vergonhoso quando um irmão, por exemplo, leva o outro à justiça. O que é eu levar o meu irmão à justiça? É eu não abrir mão daquilo que eu julgo ser direito, para que o outro seja obrigado então a restituir-me. Mas quando eu faço isso, eu vou quebrando o corpo de Cristo. E começa a gerar uma inimizade. Afinal de contas, eu levo alguém para o tribunal, aquela pessoa vai me olhar a partir de agora com mais raiva, com mais ira. Eu me torno dessa forma para ele um inimigo. Mas também tornamos dessa forma a igreja vergonhosa para aqueles que olham para ela. Fala, mas eles dizem que se amam? Eles deveriam se amar de fato e verdade? Foi isso que Jesus disse: sereis conhecidos pelo amor. Mas eles colocam um ao outro no tribunal, acusam um ao outro, brigam pelo dinheiro, brigam por aquilo, estão sempre em confusões, não são capazes de abrir mão daquilo que lhe é prazeroso, não são capazes de abrir mão do que lhe é justo, em prol da unidade, do vínculo do Espírito. Não são capazes de fazer o que Jesus falou da forma mais simples: se alguém te tomar uma túnica, dele a outra. Se alguém bater na sua face, dê ao outro lado. E isso a igreja de Roma estava vivendo por causa de comida e bebida. E este princípio, querido, serve para os nossos encontros familiares, serve para nossas assembleias, serve para as nossas decisões políticas, serve para os nossos encontros ministeriais. Tudo que fazemos, nós devemos fazer com o fim de manifestarmos o reino de Deus por meio de nós. É da atitude de cada um de nós que o reino de Deus se torna presente neste mundo. Jesus tornou o reino visível. Jesus fez com que o amor do Pai fosse visível. Nós somos agora responsáveis por isso, eu e você. E nós só vamos conseguir isso quando nós manifestarmos os valores e princípios do reino de Deus. Quando nós abrirmos mão do que nos é prazeroso, quando nós abrirmos mão do que é justo, para que o reino de Deus e o valor do reino de Deus se manifeste através de nós. O amor, o perdão, a graça. Nós precisamos fazer isso. E todas as vezes que nós não manifestamos os valores e princípios do reino de Deus, nós manifestamos os valores e os princípios do reino de Satanás. E não existe meio termo. Se eu me vingo, se eu busco justiça própria, eu já estou manifestando os valores que não são os do reino de Deus, que são valores de Satanás, os valores do nosso mundo. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso mundo está sob o poder e o domínio de Satanás. Eu quero fazer aqui uma observação quanto a essa questão do comer e beber. Paulo não diz para deixarmos de comer ou beber por causa dos não crentes, mas por causa dos crentes infantis, chamados por Paulo, na sua carta aos Romanos, de fracos na fé. Conforme nós podemos ver em Romanos 15, versículo 1. Veja só o que diz Romanos 15, 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, nós que somos maduros, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu quero salientar
neste verso que Paulo se coloca entre os fortes na fé. Ele está dizendo, nós, ele está se colocando como forte, né? Nós, os fortes. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele, Paulo, era um daqueles que comiam determinados alimentos que os fracos julgavam não poder comer. E bebia o vinho que os fracos diziam não poder beber. Por isso ele está se colocando como os fortes. Nós que somos fortes. Ele está querendo dizer que nós precisamos abrir mão. Ele também está se colocando nisso. Mas, preste atenção, que ele não está se referindo a pessoas que não são crentes. Ele está se referindo aos crentes. Ele está falando de fracos. Pessoas que na sua fé ainda são crianças. É disso que ele está falando. Não podemos nos esquecer que Paulo enfrentou Pedro face a face por causa dessa questão. Depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler, Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12, e você vai ver Paulo enfrentando Pedro por causa dessa questão. Pedro comia com ele na mesa dos gentios. E lá havia comidas dos quais os judaizantes, né, os judeus convertidos a Cristo, não comiam. Eles ainda eram teimosos, né, de querer guardar a lei de Moisés. Aí quando esses judaizantes chegaram, aonde Pedro e Paulo estavam, comendo lá com os gentios, Pedro e outros judeus também, né, convertidos, que estavam com Pedro, e todos estavam ali comendo aquela picanha, pingando, né, o sangue, estavam todos, né, bebendo o vinho. Eles perceberam que estavam chegando esses judeus convertidos, os judaizantes. Eles deixaram a mesa correndo, limparam, fizeram que não estavam participando daquele negócio. Tentaram se esconder, vamos assim dizer, para que eles não fossem julgados por aqueles homens como alguém que comia ou bebia alimentos impuros. Paulo não gostou não da atitude de Pedro, porque Pedro já não era mais uma criança na fé. Percebe a diferença das ações. Aí Paulo chamou a atenção de Pedro diante de todos. Pedro passou vergonha. Paulo chamou a atenção dele, você pode ler depois lá, diante de todos, porque não se tratava mais de alguém neófito, um novo convertido, mas alguém que devia ter maturidade para lidar com aquela questão. Este conflito, querido, entre os crentes de Roma, proporcionou a Paulo uma oportunidade de confrontá-los quanto à verdadeira fonte de prazer deles. Quando você lê estas palavras de Paulo, que nós lemos aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que de fato está em jogo é aonde está verdadeiramente o prazer do crente, daqueles crentes de Roma. O prazer deles estava nos valores temporais deste mundo, como a comida e a bebida, ou o prazer deles estava nos valores eternos do reino de Deus, como justiça, paz e alegria no Espírito. O conflito entre os crentes de Roma, para Paulo, era um conflito interno, entre os valores e prioridades do mundo dos homens, governado por Satanás, versus os valores e prioridades do reino de Deus. O que você de fato prefere? Qual é a sua atitude diante deste conflito? É isso que estava em jogo. Eu prefiro abrir mão da comida e da bebida em prol do crescimento dos meus irmãos mais fracos na fé, ou eu prefiro, não, vou me deliciar na comida e que se dane os meus irmãozinhos na fé? O que de fato move o seu coração?
Isso que está em jogo. É isso que está em jogo quando nós nos reunimos e começamos a nos relacionarmos uns com os outros. E isso serve para todas as nossas vidas. Você vive para agradar a si mesmo ou para agradar a Deus? Você encontra prazer quando se satisfaz ou quando satisfaz a Deus? É disso que Paulo está tratando aqui. É dos nossos corações. E eu lembro que para você agradar a Deus, ou podemos dizer, para que Deus encontre prazer em sua vida, é necessário que você escolha pelos valores e princípios do seu reino. Dessa forma, fazendo com que a sua igreja seja edificada e a paz seja mantida. E a unidade do Espírito, então, firmada entre nós. Cristo na cruz morreu para que nós fôssemos um nele, como Ele é um com o Pai. Nós sermos um. E quando nós decidimos pelos valores e princípios do reino de Deus, quando nós abrimos mão do nosso prazer, quando nós abrimos mão do que nos é justo muitas vezes, em prol de que a unidade seja mantida, Deus se alegra com a sua vida. Quando você abre mão do que te é direito, a fim de que o corpo de Cristo, se mantenha em plena paz, Deus se alegra com a sua atitude. Portanto, meu querido, se esforce de todo coração para desenvolver nas suas ações e nas suas falas esta atitude de abrir mão do que lhe é prazeroso, do que lhe é justo, com o fim de tornar o reino de Deus visível para as pessoas que te cercam, que estão ao seu redor, para os seus familiares, seus amigos, seus irmãos na igreja, até mesmo para os seus desafetos. Ceda, abra mão da justiça, abra mão de valores, abra mão do que for necessário, para que as pessoas percebam na sua atitude o amor de Deus e a graça de Deus na vida delas. E em meio a esse conflito interno, do qual nós vivemos, que Paulo está aqui tratando, de abrirmos mão, muitas vezes, daquilo que nos dá prazer, ou que consideramos justos, com o fim de manifestarmos os valores do reino de Deus e os seus princípios, nós nos encontramos também em meio a um conflito que é externo, está fora de nós, mas que influencia grandemente as nossas escolhas no dia a dia. Eu falo do conflito entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou poderíamos dizer, o conflito entre o reino da luz e o reino das trevas. Este é o nosso segundo ponto, Nós, em meio ao conflito do reino de Deus e do reino de Satanás. Satanás, ou Satã, é uma palavra transliterada do hebraico. Isso significa que ela não é traduzida. Ela significa, na verdade, adversário. A sua tradução seria esta, Este foi o nome dado para um anjo, um ser espiritual de luz, que desejou ser adorado, como Deus. E ele se colocou na história como um adversário de Deus no mundo dos homens. Por isso, hoje é conhecido como Satanás, que significa adversário. Alguns teólogos não acreditam na existência de Satanás. É verdade. Eles compreendem a figura deste personagem bíblico como um ser que representa uma força contrária ao bem, uma força contrária
ao poder de Deus, mas não um ser pessoal, um ser, como pessoa, apenas uma expressão de uma força existente dentro de cada um de nós, que nos empurra para o caminho do mal. Contudo, eu quero deixar aqui bem claro para todos, a Bíblia trata claramente Satanás como um ser pessoal, sim, como um ser que existe, um ser espiritual, mas real, capaz de nos influenciar para o mal. Há diversos textos na Bíblia que vai falar deste ser de uma forma pessoal, nós não vamos ler, mas você talvez se lembre do momento que o próprio Jesus tem diálogo com este ser, ele foi tentado por este ser. No Novo Testamento, este adversário, Satanás, recebe um novo tratamento. Ele é chamado de diabo, no grego, diabolos, que significa popularmente como acusador, caluniador. E nós hoje usamos essas duas formas para chamar ou para identificar este adversário hoje de Deus, este acusador dos homens também diante de Deus. Portanto, eu posso afirmar sem dúvida que existe um reino de luz, o reino de Deus, e existe um reino de trevas, o reino de Satanás. Só lembro a vocês, como disse no início, esses reinos não são equivalentes. Estes dois reinos estão em conflito e influenciam grandemente o nosso mundo, a nossa existência como seres humanos. Existem também na Bíblia muitos textos, que mostram a interferência destes dois reinos em nosso mundo. Eu vou me deter somente na experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Entre tantos textos, eu escolhi este, quando ele e os demais discípulos foram questionados por Jesus com relação a quem eles pensavam ser ele, Jesus. Então eu vou ler juntamente aqui com vocês, Mateus capítulo 16, o verso 13 até o verso 17. Depois eu vou ler do verso 20 ao 23, tá? Então diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro teve aqui uma revelação da parte de Deus Pai. Prossigamos. A partir do verso 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Agora, Pedro foi inspirado por Satanás.
Eu não vou me deter no contexto em que Pedro viveu esta experiência. Apenas eu quero mostrar que nós podemos, como Pedro, sermos fortemente influenciados pelo Espírito de Deus, nos levando a cogitarmos das coisas de Deus e de seu reino, conforme nós lemos no verso 17. E da mesma forma podemos, assim como Pedro, sermos fortemente influenciados por Satanás e seus anjos, demoníacos, nos levando a cogitarmos das coisas deste mundo terreno, que hoje está sob o domínio do reino das trevas, conforme nós lemos no Salmos. Muitas pessoas chamam suas loucuras psicóticas de manifestações espirituais. Há muitas manifestações espirituais nas igrejas que não passam de loucuras psicóticas. Há, sem dúvida, em nosso mundo, por conta do pecado, muitas doenças mentais que levam o ser humano a ter visões, ouvir vozes e criar realidades paralelas não existentes, como se fossem reais. E essas pessoas acreditam profundamente naquilo que as suas mentes produzem e acabam influenciando muitas outras pessoas. São diversas essas enfermidades. Por exemplo, esquizofrenia, mitomania, transtorno do devaneio excessivo. Hoje, cada vez mais tem surgido mais nomes a estas coisas todas. Para vocês terem uma noção, 23 milhões de pessoas sofrem de esquizofrenia no mundo. Essas são as pessoas que foram descobertas. Existem outros transtornos psicóticos também, depressão, transtorno bipolar e muitos outros. Todas estas coisas precisam de tratamento médico, psiquiátrico, precisam ser tratados com seriedade. E Deus deu aos homens sabedoria para tratar destas questões. Mas isso eu quero dizer a você que o mundo espiritual é uma realidade. O fato de existir essas doenças não significa que anjos, demônios não existam. Eles existem. Eles existem. E é uma realidade. E eu acredito na interferência do mundo espiritual em nosso mundo físico. Eu acredito na existência de demônios, assim como eu acredito na existência de Deus e de seus anjos. Eu acredito porque as minhas experiências pessoais me comprovam essa verdade. Contudo, mais do que as minhas experiências pessoais, uma vez que elas não servem nada como base para o ensino, para a pregação da palavra de Deus. As minhas experiências não podem ser usadas para que eu venha ensiná-los ou transmitir a você conceitos doutrinários. Não. Ela é minha, pessoal. Mas, quando eu coloco as minhas experiências à luz da palavra de Deus, eu encontro na palavra de Deus base para aquilo que eu vivi como experiências. Eu já entrei em ambientes e senti a presença de demônios. Até mesmo o cheiro e a presença de demônios. Já me deparei com pessoas possessas por demônios. Já vivi também pessoalmente a experiência de sair do corpo por 2 vezes. Eu já ouvi a voz de Deus de uma forma audível e inigualável, falando comigo.
Mas eu não baseio, como eu disse, a minha fé nas minhas experiências pessoais. Eu baseio a minha fé na palavra de Deus. Na Bíblia, onde eu encontro base para avaliar minhas experiências pessoais. E é por isso que eu não posso pregar, como muitos fazem por aí, baseado nas suas experiências. E segundo a Bíblia, nós nos encontramos então em meio a este conflito destes reinos espirituais, presente em nosso mundo, em nossa realidade física. Veja só as palavras de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Te esquece, essa epístola foi escrita pelo meu irmão de Jesus. Ele está tratando dessa figura como um ser pessoal do qual nós precisamos resistir. Como resistimos ao diabo? Submetendo-nos a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, isto é, não cedam ao diabo, vivam submissos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Se nós nos concentrarmos nas coisas de Deus, nós acabamos vencendo o diabo. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós colocamos Satanás e seu reino para trás. A influência de Satanás sobre nós, ela é anulada quando nós focamos nossos olhos em Jesus e em seu reino. Quando nossas escolhas são feitas baseadas nos princípios e valores do reino de Deus. Quando eu escolho pelos princípios e valores do reino de Deus, eu manifesto o reino de Deus, estou sendo submisso ao Senhor meu Deus, e ao mesmo tempo estou fazendo com que o diabo seja cada vez mais destronizado neste mundo. Amém? Então nós resistimos ao diabo quando nós paramos de dar atenção a ele. E nos voltamos a Deus. Agora preste atenção, não é só parar de dar atenção ao diabo. Eu não ligo para o diabo, não estou nem aí para o diabo, estou pronto, estou resolvido. Não, é preciso submeter-se a Deus. As duas coisas devem ser praticadas, devem ser feitas. O que eu estou dizendo é que nós não temos que procurar o diabo. Tem gente que gosta de procurar o diabo. Quer saber o nome dele, onde ele mora, como que ele faz. Nós não temos que ficar procurando o diabo. Ficar fazendo mapa espiritual de nossas vidas. De nossa cidade. Eu vou evangelizar lá a cidade, eu preciso fazer um mapa espiritual daquela cidade. Se eu não destronizar lá o diabo, os espíritos, não tem evangelização lá. Essas coisas são o diabo que vende para a gente ficar preocupado com o diabo, em vez de amar, em vez de servir, em vez de abraçar as pessoas. Aí a gente está preocupado em guerrear e gasta horas e tempo com isso. Essas coisas não são de Deus. Alguém aqui, por exemplo, pode me citar algum texto onde Jesus fez mapeamento espiritual? Espera aí, eu vou entrar em Jerusalém, eu preciso saber aonde o Satanás estabeleceu a casa dele aqui. Já viu Jesus fazer isso? Já viu os apóstolos? Agora a gente quer seguir doutrinas que o diabo está vendendo aí nas igrejas. Buscando maldição hereditária. Para pedirmos perdão. Afinal de contas, minha avó, ela era mãe de um terreiro, meu avô não sei das quantas, e eu preciso quebrar essas maldições. Inventários de pecado. Agora você faz inventários dos pecados cometidos por nós e pelos familiares. Loucuras. Nós não temos que procurar as trevas em nós. Pois ao fazermos isso, nós estamos dando o quê? As costas para a luz. Aí você vai focar onde? No diabo, no que ele quer.
Nossa, minha vida, né? Papai e mamãe me passou lá no terreiro. Agora a minha vida vai ser, nossa, só maldição, só praga, só coisa ruim. E você está olhando para as trevas. Para de olhar para as trevas, olha para a luz. E quando você vai olhando para Deus e para a luz, as trevas ficam aonde? Para trás. E você caminha em vitória, porque você está olhando para a luz. Você caminha na graça de Deus. A palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão nele. Não há condenação, meu irmão. Não tem que negócio de pecado que o pai fez, que a mãe fez, que o tio que você fez. Você aceitou Cristo, todos os seus pecados foram pagos. Toda a maldição que estava sobre ti acabou, cessou. Você é nova criatura. Todas as coisas velhas deixaram de existir, amém? Quando você duvidar dessa verdade, aí eu digo então para você, faça como Jesus falou para Pedro, porque são setas do diabo querendo minar a sua fé. Faça como Jesus, levanta e diga, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus te justificou, não há mais nada que te condene. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O seu nome está no livro da vida. Não tem homem, não tem diabo, não tem inferno que apague o seu nome. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nem espada, nem morte, nem vida, nem demônios, nem principados. Amém? A Bíblia nos ensina que temos que vigiar e orar. Que temos que viver prestando atenção nas influências sobre nós. Porque as vontades humanas e a inteligência humana não são as únicas que produzem realidade no mundo em que nós vivemos. Elas não são as únicas que produzem a cultura que nos cerca e que nos envolve neste mundo. Existem outras vontades e inteligências que atuam em nosso mundo, que são espirituais, que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, mas elas alcançam o nosso ser e exercem poder sobre nós. Vivemos sim em meio ao conflito entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou nós poderíamos dizer que vivemos em meio ao conflito, né, do reino da luz e das trevas. As forças espirituais do mal das trevas influenciam nossas vidas de uma forma direta, tentando nos levar a dar as costas para Deus e ficar focado neles, nas suas mentiras, nos seus enganos, gerando em nós medo, insegurança, culpa. E agem de forma indireta também, por meio dos governos, porque eles influenciam aqueles que exercem o poder sobre nós, tentando nos oprimir, nos destruir, através da força política, econômica. Sim, Paulo escreveu sobre isso, que o nosso mundo está sob o governo de principados e potestades, sobre o domínio do mal. Portanto, preste atenção, vigiai e orai, para que quando for necessário, você diga, para trás, Satanás, sai do banco do meu carro, sai da minha casa, sai da minha vida, da vida dos meus filhos, com as suas mentiras, com seus enganos, porque eu sou servo do Deus vivo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que os teus olhos estejam sempre focados na luz. Cristo é a luz do mundo. Que ela brilhe sobre sua vida, hoje e sempre. Quero convidá-los a fechar os olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor. Nessa jornada da vida, em meio a esses conflitos, você escolha sempre perdoar os que te feriram, ao invés de condená-los à rejeição. Que você possa escolher sempre olhar para a luz, ao invés de olhar e dar ouvido às trevas. Escolha amar, ao invés de odiar.
Escolha acolher as pessoas, seus amigos, seus vizinhos, também seus inimigos, ao invés de excluí-los de sua vida. Escolha dividir o pão, ao invés de ajuntar riquezas neste mundo. Escolha ser gentil com as pessoas de seus relacionamentos, ao invés de ser chato e grosso. Escolha ser generoso, ao invés de ser avarento. Escolha ser submisso a Deus e às autoridades por Ele colocadas sobre a sua vida, ao invés de resistir a Ele e às autoridades por eles colocadas. Escolha resistir ao diabo e aos seus demônios, ao invés de se sujeitar aos seus valores e princípios propagados pela cultura emergente de nosso mundo. Escolha abrir mão daquilo que lhe dá prazer, daquilo que lhe parece justo, com o fim de manter a paz no corpo de Cristo. E assim permitir que Deus encontre prazer em sua vida. Escolha pelos valores e princípios do reino de Deus. E torne presente o reino de Deus aonde você colocar as plantas dos seus pés. Escolha pelos valores e princípios do reino de Deus. E assim, faz com que o reino se torne presente. E Satanás seja destronizado aonde você estiver. Escolha pelo reino de Deus. Escolha sempre pelo reino de Deus. Suas escolhas diárias, da mais simples à mais complexa, determinarão o reino a quem você pertence. De fato e verdade. E que você possa se esforçar grandemente para se dedicar com toda a sua força, abrindo mão do que lhe dá prazer, até mesmo aquilo que lhe é justo aos seus olhos, para que o reino de Deus não seja dividido, para que os filhos de Deus não sejam feridos,